Bom dia a todos, uma nova terça-feira, hoje, dia 16 de junho, estamos já quase entrando no inverno, né? Todos sejam bem-vindos ao nosso estudo da Gênesis. Eu queria lembrar a alguns que talvez não estudaram, talvez alguns nem saibam, qual a idade que Deus deu a Moisés a missão de levar o povo judeu, tirar do Egito, levar para as terras prometidas, lá de Canaã, e que ele levou 40 anos atravessando o deserto e levando o povo judeu. Moisés, já tinha 80 anos quando foi incumbido dessa missão de levar o povo lá, e veio a desencarnar aos 120 anos, quando chegou às portas das terras prometidas e mostrou ao povo. Então, nós não temos que, muitas vezes eu vejo amigos, pessoas conhecidas, já estou idoso para recomeçar algo, para começar qualquer atividade. Não temos esse limite. Nós podemos recomeçar ou iniciar uma nova missão que nós nos propusermos em qualquer idade nossa, pois estaremos sempre acompanhados, intuídos por bons espíritos, se essa missão é uma missão para o bem daqueles que convivem, que rodeiam o bem da humanidade, né? Então, por isso, nós, espíritas, recebemos uma missão através de Deus que vem, chega até Kardec, que trouxe o Espiritismo para esclarecer muito mais toda a humanidade do nosso planeta. E a nossa missão em qualquer época e sempre enquanto aqui estivermos, propagar esta doutrina que Jesus trouxe, e com muita dificuldade começaram as propagações através dos tempos e de diversas terras, através inicialmente dos profetas e depois daqueles que aceitaram essas missões. Eram poucos. Hoje somos muitos. E temos essa possibilidade de diversas maneiras. Por isso não devemos desistir de estudar e ajudar os companheiros a compreender essa maravilhosa doutrina. Estamos nesses tempos de pandemia, de dificuldade de nos encontrarmos na nossa sociedade, mas podemos continuar nos encontrando através dos vídeos, das leituras, das mensagens. Estamos no nosso grupo, estamos aqui estudando a Gênese, a quinta obra de Kardec. Já passamos pelos fundamentos totais da revelação espírita. Estamos no segundo capítulo da Gênese agora, que vai falar sobre Deus, sobre como chegamos à conclusão que tem que existir esse Deus justo, soberano, de bondade infinita. Vamos então à leitura do capítulo 2, onde a primeira parte é sobre a existência de Deus. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo que for existir, que já existiu e que existe, a base em que repousa a obra da criação é a questão que convém que nós consideremos em primeiro lugar. É princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos. Observamos os efeitos e julgamos a causa, mesmo quando não é possível ver esta causa. A ciência vai muito mais longe que isso. A ciência calcula o poder da causa
pelo poder do efeito observado e pode até determinar qual a natureza desta causa. É assim, por exemplo, que a astronomia concluiu, pela existência de planetas em determinadas regiões do espaço, pelo conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Procurou e encontrou-se os planetas, podendo-se dizer na realidade que eles foram descobertos antes de serem vistos, pelos seus efeitos. Numa ordem de fatos mais comum, se estamos mergulhados num espesso nevoeiro, sobre uma claridade difusa, como é o dia de hoje, o nevoeiro que temos aqui na nossa cidade de Itapema, julgamos que o sol está no horizonte, ainda que não vejamos o sol, pela claridade que passa através do nevoeiro. Se um pássaro em pleno voo é atingido por um tiro mortal e cai abatido, presumimos que um hábil atirador acertou esse pássaro, embora não vejamos o atirador. Portanto, nem sempre é necessário ver uma coisa para sabermos que essa coisa existe. É observando os efeitos que se chega ao conhecimento da causa, do que causou aquele efeito. Temos que observar, raciocinar e entender. Um outro princípio também bastante elementar e passado ao estado de axioma por força da verdade é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Senão esse efeito não seria um efeito inteligente, né? Se alguém perguntasse quem é o inventor de um determinado mecanismo muito engenhoso, ou o arquiteto de determinado monumento, ou o escultor de uma determinada estátua, ou o pintor de tal quadro, que pensaríamos de quem respondesse por todas essas obras que elas tinham se feito sozinhas? Quando vemos uma obra-prima da arte ou da indústria, dizemos que ela teve o produto, ela deve ser o produto de um gênio, né? Porque só uma grande inteligência poderia presidir a sua concepção. Julgamos, no entanto, que esta obra foi feita por um homem, porque reconhecemos que a obra não está acima da capacidade humana. Mas ninguém terá ideia de dizer que ela saiu do cérebro de um idiota, de um ignorante, e menos ainda que ela é o trabalho de um animal ou um produto do acaso. Não, a gente percebe que aqui tem um ser humano muito inteligente que produziu essa obra. Em toda parte reconhecemos a presença do homem pelas suas obras. Se chegássemos a uma terra desconhecida, mesmo que fosse um deserto total, descobríssemos o menor vestígio de trabalhos humanos, concluiríamos que os homens habitam ou, em uma determinada época, habitaram nesta região. Por isso vemos aquela obra de um ser humano que nós reconhecemos. A existência dos homens antediluvianos não se provaria somente por fósseis humanos, mas também, com igual certeza, pela existência nos terrenos daquela época de objetos que foram produzidos por homens. Um fragmento de um vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para comprovar a sua presença, pois isso só é feito com a intervenção do ser humano. A natureza não faz. Um vaso, uma arma, né? Um tijolo. Pela rudez ou pela perfeição do trabalho, reconheceremos qual o grau de inteligência
e do adiantamento daqueles que executaram essas peças. Se então, estando em uma região habitada exclusivamente por selvagens, descobrimos uma estátua digna do maior escultor da antiga Grécia, Fídias, não hesitaríamos em dizer que os selvagens eram incapazes de tê-la feito, que ela deve ser obra de uma inteligência superior à inteligência dos selvagens. Pois bem, lançando-se o olhar sobre as obras da natureza, né? Observando-se a providência, a sabedoria e a harmonia que presidem todas essas obras, reconhece que não existe uma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da Terra não saberia criar a mais insignificante erva, insignificante plantinha, uma vez que a inteligência humana não pode produzi-la. Deduz que elas são obras de uma inteligência superior à inteligência da humanidade, né? Essa harmonia, essa sabedoria se estendem desde um minúsculo grão de areia, desde a mais simples forma de vida, até os inumeráveis astros que circulam no nosso espaço. E é preciso concluir que essa inteligência alcança até o infinito, a menos que se diga que vai haver efeitos que não tenham causas. É o que já vimos, é impossível ter efeitos sem uma causa. A isso, alguns que não concordam com esse raciocínio opõem o seguinte raciocínio deles. Dizem que as obras que são chamadas de obras da natureza são produto de forças materiais e que agem mecanicamente por causa das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam pelo poder dessas leis, lei de atração e repulsão. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito dessas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao seu ascendente. O crescimento, a floração, a frutificação e a coloração são subordinadas às causas materiais, como o calor, como a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo ocorre com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas, por efeito da gravitação, da lei da gravidade. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não revela uma inteligência livre. O homem movimenta o seu braço quando quer e como quer. Mas aquele que o movimentasse no mesmo sentido desde o nascimento até a morte seria um autônomo. Ora, as forças orgânicas da natureza, consideradas no seu conjunto, são, de certo modo, automáticas. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa e ninguém pretendeu que elas constituíssem a divindade. Não. Elas são materiais e mecânicas. Não são de forma alguma inteligentes por si mesmas. Isso também é verdade. Mas são postas em ação, distribuídas e adequadas às necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a nossa, que não é a inteligência dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente, consequentemente, né? Um pêndulo que se move com uma regularidade automática, e é nessa regularidade que está o seu mérito. A força que o move é puramente material, e não é de modo algum inteligente. Mas o que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado e distribuído o emprego dessa força para fazê-lo movimentar com precisão? Uma força inteligente fez isto, né?
De fato, de a inteligência não estar no mecanismo do pêndulo de que ninguém a vê, seria racional concluirmos que ela não existe? Vamos julgá-la pelos seus efeitos? A existência do relógio atesta a existência de um relojoeiro, assim como a engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e o conhecimento desse. Quando se vê um desses relógios complicados, que marcam a hora das principais cidades do mundo e o movimento dos astros que se movem no espaço, relógios que parecem, em uma palavra, falar para dar, no momento desejado, a informação que se precisa, jamais veio ao pensamento de alguém dizer: eis aí um relógio muito inteligente. O mesmo ocorre com o mecanismo